número 24, versículo de número 13. 24. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas? E caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Podeis sentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós queremos louvar a Deus, irmãos, pela vida do Antônio Anésio, que está novamente conosco. Isso aí, se nós estamos comemorando os aniversariantes, imagine o Antônio Anésio, que já foi e já voltou várias vezes. Então, para nós é motivo de grande alegria, tê-lo aqui conosco. O Wallace também, que é, para quem não conhece, o Wallace é obreiro nosso aqui da congregação Monte Líbano, amém? Ele só tirou alguns dias aí porque o quartel, reteve um pouco das suas energias, mas vai estar atuando aí em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Amados, preste bem atenção. Nós queremos orar antes. Bendito eterno Deus, a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, alcança a cada vida e a cada coração, Senhor. Dependemos exclusivamente de ti, Pai querido eterno. Abre as nossas mentes, nos capacita, nos orienta, e que a tua igreja, Senhor Deus, venha absorver a tua palavra, Senhor Deus, penetrar dentro do seu ser, dentro do seu coração, e colocar em prática no seu viver, no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Havia ali Emaús, uma aldeia próximo de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros de distância. E ali havia aqueles 2 discípulos completamente arrasados, tristes, abatidos, cabisbaixos, e de repente quem se aproxima deles? O próprio Senhor Jesus. E Jesus pergunta a ele: do que se tratais, do que estás conversando? E ele começa ali a dialogar: por acaso tu és o único forasteiro, tu és o único aqui que não conhece os acontecimentos que houve em Jerusalém? Por acaso é só tu? E Jesus começa a dialogar e vê o coração deles contrito, triste, abatido, com as vendas dos olhos, completamente indiferente, porque havia um grande acontecimento. Houve um grande acontecimento de um modo geral, porque para todo o povo de Israel, para toda Jerusalém e aquelas cidades circunvizinhas, Jesus era o grande libertador. Ninguém acreditava que Jesus ia ser crucificado. Não, de maneira alguma. Eu creio que Barrabás, lá dentro da prisão, diz: olha, esse é o cara, esse é o homem, esse aí, nós vamos fazer uma revolução tremenda. O quê? Olha a multidão que ele tem alcançado, olha a quantidade de pessoas que ele tem arrebanhado e arrastado. Através dele, nós vamos lutar contra todo o exército romano e vamos sair vitoriosos. Mas não sabia ele que o propósito do Senhor Jesus era outro, completamente diferente. Como muitos que aqui estão e ainda estão com as vendas dos olhos, ainda caminhando com Jesus, mas com as vendas ainda nos olhos. Não pense que era só os 2 discípulos no caminho de Emaús, não. Aqui dentro da casa de Deus tem pessoas mesmo sentadas, mas com as vendas ainda nos olhos, que não abriram, seguindo a homem,
seguindo a certa doutrina, seguindo a certos costumes, ainda estão presos a isso, dentro da própria casa de Deus. Jesus se aproxima porque era comum as pessoas indo em direção às aldeias e outras se aproximarem para fazer companhias a elas. E Jesus se aproxima, e eles estavam com o coração contrito, abatido, discutindo, ou seja, conversando, dialogando um com o outro. Eu não acredito, já pensou? Duas pessoas ali dizendo: olha, eu estou decepcionado, eu não acredito o que aconteceu. Eu esperava até o último momento, de repente, após aquele julgamento, liberarem ele. Eu esperava também, depois de tanto açoite, de tanta confusão, de tanta injustiça praticada, de tanta coisa que foi feita, eu pensei que pela parte da manhã iriam libertar ele. Não, eu pensei que os fariseus fossem interceder em favor dele. Não, eu pensei que os judaizantes também, aquele grupo político também, pudessem interceder e dizer: não, chega, basta, já pagou o preço, já foi cuspido, já foi colocado um manto sobre a cabeça dele, já foi colocada a coroa de espinho, já foi cuspido no rosto, já foi batido, já foi esbofeteado, já foi feito tanta coisa, então basta, libera o homem. Mas não foi assim. Não foi assim. E Jesus mostra a ele que não era nada disso que deveria se realizar. Que o intuito de Jesus era dar a vida dele por cada um de nós. O propósito de Jesus não era trazer a revolução àquela cidade, não, de maneira alguma. O propósito de Jesus era dar a sua própria vida em favor de muitos. Era esse o propósito. E trazer a redenção à humanidade. Mas as pessoas acharam: não, é esse o Salvador do mundo. Para um grupo dizia o seguinte: não, ele multiplicou entre 2 peixinhos e 5 pães, ele alimentou essa multidão inteira. Então é esse que devemos seguir a ele, porque nós não vamos precisar trabalhar, nós não precisamos esquentar a cabeça, é sombra e água fresca, porque ele vai estar sempre multiplicando pães. Outros diziam o seguinte: não, vamos seguir a ele, porque olha quantos milagres ele faz, então não vamos precisar de médico de maneira alguma, vamos estar sempre ao lado dele, porque ele vai estar sempre curando a gente. Outros pensavam: não, ele vai libertar desse jugo terrível que Roma tem posto sobre nós. É ele o libertador. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Não era esse o propósito do Senhor Jesus, não, de maneira alguma. Mas mesmo eles caminhando, havia dureza, tristeza, incredulidade e os olhos fechados. E os olhos fechados. Isso é sério. Quando estamos dentro da casa de Deus e não tentamos observar as coisas espirituais que acontecem ao nosso redor. Esteja atento aos milagres de Deus sobre a tua vida. Seja grato a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito. Irmãos, eu não sei agradecer a cada dia o que Deus tem feito por mim. A minha neta estava 40 dias vomitando. Você sabe o que é isso? 40 dias vomitando direto. Eu fui para o trabalho e me desesperei. Voltei, eu digo: não vou trabalhar não vou aguentar trabalhar desse jeito. Aí voltei para casa. Eu digo: olha, pega, vai, arruma ela e vamos no médico. Cheguei lá, interroguei a médica, dizendo para ela: doutora, 40 dias uma pessoa não consegue permanecer sem ser desidratada. Então olha a minha neta, por favor. Faz o exame rigoroso que eu vou estar aqui com ela. E ela começou a passar um remédio, passar outro, e aquela coisa e outra. Eu digo: não, eu quero que a senhora aplique um soro. Ela falou: ela não está desidratada. Ela não está desidratada. Você vai passar essa medicação. Irmãos, eu já tinha usado vários medicamentos. A médica, ortomolecular, uma médica também, pediatra também, utilizou outros métodos e nada resolveu. Eu digo: Jesus tem misericórdia. E a gente começa a se desesperar. Por mais que você tenha conhecimento na área, você diz: é impossível.
esse medicamento teria que agir dessa forma. E por que não agiu dessa forma? E você tenta um, tenta dois, tenta três, e diz, olha, o problema é na mucosa gástrica. Eu digo, se é mucosa gástrica, então vai resolver o problema. Irmãos, não adiantou. Sabe o que adiantou? Eu e a minha esposa dobrar o joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós não somos nada, o nosso entendimento, Senhor Deus, não é nada diante de Ti. Sabe o que ela falou? Vovô, eu sonhei. Glória a Deus. Alguns anos. Aleluia. Que Jesus botava a mão aqui. Eu vi, é sério. E sabe o que eu fiz? Falei, para toda a medicação. Filho, dá ou não dá? Dá ou não dá? E bate aquela dúvida, né? Eu digo, para toda a medicação. E era vários medicamentos, irmãos. Era vários, não era pouco não, era vários. Lá saiu do consultório, tomou 2 injeções. E já sabe a força que eu coloquei, né? Para ela tomar 2 injeções. E eu disse, para toda a medicação. Para hoje, pulando para lá e para cá. E não pense que eu vou questionar e dizer, olha, eu quero saber qual o motivo da doença, o que foi. Eu esqueci isso. Porque eu sei ao Deus que eu sirvo. E eu sei a operação do Espírito Santo de Deus na vida da minha neta. Como Ele quer fazer também nas nossas vidas. Mas criamos tanto tipo de embaraço que às vezes não saímos do lugar e não conseguimos decolar. Não conseguimos. Esses discípulos estavam caminhando ali para o caminho de Emaús. No caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles, mas estava com a venda nos olhos. E Jesus disse, olha, não era missa que isso acontecesse. Não era necessário que isso acontecesse. Acompanhe conosco. E aconteceu indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhe disse, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm acontecido, sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, só tu que é peregrino entre nós, não sabe dos acontecimentos, não sabe o que está havendo na história, tu não sabe o que é que está havendo de um modo geral, só tu que está alheio a tudo isso que está acontecendo. Irmãos, e tem gente assim dentro da igreja, sem saber do que Deus está fazendo, o mover de Deus sobre esse lugar. Irmãos, essa obra não é minha, preste bem atenção. Não adianta você olhar e dizer, olha, eu não vou com a cara dele, olha, ele é um pouco sério, não, ele é brincalhão demais, olha, eu não vou com a cara dele. O problema que eu quero te dizer é que essa obra é dele. E se ele me escolheu para estar aqui, é porque o compromisso é dele. É dele. Porque na hora que ele quiser, ele remove. Na hora que ele quiser, ele tira. Na hora que ele quiser, ele substitui. E não adianta. Não adianta você querer ser bonzinho. Não adianta você ser eloquente. Não adianta você dominar de A a Z a Bíblia. Não adianta. Adianta se você servir com sinceridade a Ele. Aí Ele vai ver o intento que há no teu coração e vai realizar. É isso que Ele vai fazer. Verdadeiramente. E estava assim o povo, dessa forma. E só tu que és peregrino em Jerusalém não sabes do acontecimento? E ele lhes perguntou, quais? E ele disse, as que dizem, nós o lemos. No 20, e com os principais sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Aí vem a decepção. Crucificaram o mestre. E é isso que a gente não entendeu. E é isso que dá um nó na cabeça de muita gente. É isso que dá um nó na cabeça de muita gente. Meu Deus, lá fora já matou, já roubou, já estuprou, era uma pessoa terrível, e agora está na igreja, e agora se diz crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Lá fora há um nó na cabeça. Só que esse nó tem que estar lá fora, aqui dentro não. Tem que haver mudo
perdão entre nós, porque cada um de nós não tem um passado lindo, não. É verdade. Que negócio é esse? Deus me livre, vou me afastar daquele ali porque já matou. Deus me livre. Irmãos, o que é que você vai fazer com essas pessoas que o próprio Jesus abonou, liberou perdão e disse: vem meu filho agora, tu és meu filho? Quem é você para discriminar essas pessoas? Quem é você para rejeitar essas pessoas? Que o próprio Senhor Jesus diz: olha, essa lavada, esse é lavado, é meu filho, e acabou. As pessoas não entendem. Quem está lá fora não entende. Agora nós de dentro da casa não entendermos e queremos fazer retaliação entre nós, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Falta de entendimento para o que está lá fora é uma coisa. Agora, falta de entendimento para os que estão dentro da casa, com esse comportamento negativo, reprovável. E nós esperamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Você está pensando que brotou a confiança na mesma hora? Você está pensando que dentro dessas palavrinhas que ele diz: olha, as mulheres foram lá no sepulcro e dizem que viram um anjo, visão de anjo, o anjo diz: olha, ele vive, vai para casa, ele vive. Não, irmãos, continuou pairando a dúvida. Continuou pairando a dúvida. Eles foram para lá, para a aldeia de Emaús, mas essa palavra não retirou de dentro do seu coração a dúvida: será que ele vive realmente? Será que ele vive realmente? E quantos de nós ainda estamos adorando um Deus que está na cruz do Calvário com face e com cara de derrotado? Tem muitos de nós. Porque eu era assim. Entrava dentro daquela igreja caótica, e ali com aquele cheiro de morcego terrível, dobrava o meu joelho e orava ali, e nada acontecia durante muitos anos. Mas estava lá. Um cheiro de morcego desgraçado lá que você não aguentava, e estava lá. Jesus tem misericórdia, Jesus me alcança, Jesus, não, meu filho, vá lá, pequei, padre, o que é que eu faço? Vá lá e reze 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, vá se confessar diante de São Sebastião, e ele vai perdoar os seus pecados. E eu continuava a mesma coisa, o mesmo vazio e a tristeza dentro do coração, não saía de maneira alguma. Muitos de nós estamos adorando um Deus morto ainda. Irmãos, ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Quando tu dobra o teu joelho, tu fala com ele. Ele não está morto, não. Ele está sentado à direita do Pai. Então você tem essa liberdade de entrar no lugar santo dos santos através da tua oração. Em nome de Jesus Cristo, abre a tua mente, o teu pensamento. Não fique embaraçado com coisas desta vida, não. Com disse-me disse, com quem pegou, quem tirou a flor do lugar, meu Deus, quem tirou aquele botão e deu a volta no botão, não, o botão da rosa tinha que estar para frente e não para trás. Pelo amor de Deus, tantas coisas maravilhosas que Deus está fazendo e realizando em nosso meio, e nós estamos embaraçados com picuinhas. Ele ressuscitou, ele vive, ele não está morto. Ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Então toma posse da tua vitória nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ao tomar parte desta mesa, glorifique a Ele, e você vai ver ter saúde na tua vida. Isso é apenas um memorial. Isso é apenas um memorial, enquanto Ele mesmo estará servindo a cada um de nós naquele grande banquete. Eu quero lá saber de nada, irmãos. Eu quero saber que eu quero servir a Cristo, e naquele grande dia estarei diante dele. Então se esforce,
Se esforce para não errar. Se esforce para manter a tua fidelidade em dias. Se esforce para estar diante de Deus. Se esforce para não voltar atrás. Eu estou triste porque o irmão olhou de cara feia. Eu estou triste porque eu passei pelo irmão e ele não deu a paz do Senhor. Irmãos, esquece isso. O que Deus preparou está além disso. O que Deus preparou para mim e você está muito além disso aí. Pelo amor de Deus, é direito à salvação eterna. Nem muitos príncipes, doutores, nem muitos príncipes, doutores da lei, nem muitos governadores terão o direito que você vai ter, ou que você tem. Glória a Deus que Jair Bolsonaro aceitou Jesus, se entregou a Jesus, porque senão não tinha direito. Os votos que todos os brasileiros depositaram nele, se ele não aceita Jesus, não adiantava de nada. A popularidade dele não ia adiantar de nada, se ele não assumir uma postura diante do Senhor. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É essa já a caminhada. É essa a caminhada. Aí a gente quer driblar, queremos passar a mão e achar que Jesus não é um justo juiz que vê todas as coisas e na hora certa manda para você a comanda do que você pediu. A comanda uma hora chega. Você senta e pede isso, come aquilo, isso, aquilo, outro, mas uma hora a comanda chega. Meu filho, comeu muito tocinho? Tá bom. Veio entupimento das tuas artérias. Meu filho, você fez o quê? Pediu muito, como é que se diz, aquela gordurinha do porco assada? O bacon? Uma hora vai vir a conta. Uma hora vai vir a conta. E não adianta, quando ele destaca e entrega na tua mão, filho, Jesus tem misericórdia. Não adianta. Uma hora vem a conta. Eu trabalhei numa empresa e a gerência lá, ela tinha mania de pegar os cupons e cancelar o cupom. Isso é roubo, irmão. Isso é roubo.